Olá, tudo bem? Meu nome é Edivaldo. Quem está acompanhando já sabe, eu estou gravando aí a minha história. E no último capítulo eu falei sobre a Showbiz, que foi a primeira casa que eu montei em Recife. Depois eu contei a história toda sobre como terminou. E agora eu vou contar de como nasceu a New Hits. Bom, passado o momento de eu comprar a Showbiz, eu funcionei ainda durante algum tempo com o nome Showbiz. Mas aí veio na minha cabeça, porque tava aquele momento da lambada, estava muito forte, lá no Nordeste principalmente. E eu falei, não, eu não posso, tinha que fazer alguma coisa, porque a Showbiz mesmo, o movimento da Showbiz estava caindo. Aí eu resolvi, idealizei uma casa onde a gente pudesse ter vários ambientes numa casa só. Na Showbiz era uma casa grande, tinha 2 andares e tinha uma área no fundo. Eu tinha vários ambientes, mas eu só usava a parte de baixo. Aí em cima tinha 3 quartos, que a gente uniu os 3, e no fundo tinha uma garagem. E aí eu pensei em montar uma casa onde eu pudesse fazer vários ambientes, com essa estrutura que eu já tinha. Então eu imaginei o nome, ia se chamar New Hits, por causa de ser uma coisa nova, e peguei os ambientes e fui dividindo. Então, por exemplo, na parte de cima, que eram os 3 quartos, eu fiz uma área onde só tocava música lenta. E botei um monte de mesinha, então o cara que queria ir conversar, bater um papo e tal, ia para aquela área, que futuramente ficou conhecido como a Sala dos Morcegos, como meus queridos já conhecem. Porque tinha uns morcegos lá, era morcego de fruta, mas tinha. Eles entravam pelo forro e tal, e de vez em quando estava tudo escuro, apareciam os morcegos lá. Mas não mordia ninguém, nem descia, ficava mais pelo forro. E ficou conhecido como a Sala dos Morcegos. Mas nesse conceito de vários ambientes, essa sala ficou chamada Slow Hits, ou seja, hits lentos. A pista seria Dance Hits. Na área de fora ficou que tinha uma área ao ar livre que eu não usava. Então eu enchi essa área de mesinha e passou a ser Tropical Hits, uma área ao ar livre, tropical, tal. E no fundo tinha essa garagem que a gente fez uns camarotes, tal, e fez uma pista lá e ficou Brazilian Hits. Aí eu só tocava lá lambada, forró, só ritmo, tocava rock nacional, alguma coisa e tal. Enfim. E eu fui fazendo essas reformas sem fechar a Showbiz. Porque, por exemplo, eu fiz primeiro a lambada, que a gente chamava sempre de lambada, né? E depois eu fiz a área lá de cima e com a Showbiz funcionando. Aí numa semana eu fechei a Showbiz, na outra semana inaugurou New Hits, já com todos os ambientes funcionando, tudo. Foi muito legal a história de inaugurar, de fechar a Showbiz. Aí deu um up de novo no negócio, entendeu? Porque daí passou a ser um negócio diferente. Mas a grande novidade lá dessa área foi a entrada do karaokê. Então, fim de semana, quinta, sexta e sábado, tocava lambada, forró, essas coisas, ritmos nacionais. E no fim de semana, no domingo, a gente não abria a parte de dentro, só abria a parte de fora e essa lambateria, que dava para fazer entrada sem usar a pista. E a gente começou a fazer o karaokê. O karaokê que eu já fazia em Jacareí, né? Aí eu tinha todo o material, falei, vou começar a fazer o karaokê aqui. Só que lá, ele ganhou um up, porque a gente fez uma puta de uma produção. O palco, uma vez por mês, a gente mudava a decoração. Então tinha mês que era... Você ia pro palco, é como se você estivesse tocando no banheiro, cantando no banheiro. Tinha um mês que a gente decorava como se fosse um púlpito de igreja. Tinha um mês que a gente decorava
com motivos de terror. Então era muito legal, que a gente sempre procurava inovar aí nessa parte de decoração. E lá nesse ambiente apareceu o talento do nosso querido DJ Baiano, hoje DJ Baiano, mas na verdade ele não tocava. Baiano sempre foi um frequentador da Showbiz, depois da New Hits e tal. E um dia eu falei, pô, Baiano, me ajuda, eu vou te ensinar como é que mexe aqui no equipamento, e você começa a mexer. Eu falei, pô, você tem um feeling legal e tal. Ensinamos ele a mexer no equipamento, e ele começou, principalmente no karaokê, porque o karaokê, por exemplo, tinha um negócio muito legal. Que o cara, por exemplo, ia para cantar, então, por exemplo, o cara subia no palco, ele era meio gordinho, meio não sei o que, a gente embalava uma musiquinha enquanto ele ia subindo, tipo uma musiquinha de duplo sentido, entendeu? E isso aí era o sucesso do karaokê, o pessoal morria de rir, além dos cantores tradicionais que sempre estavam lá. Gleice Mary, meu amigo Sidoca, Seba e muitos outros que cantavam todo domingo lá, né? E a New Hits foi assim um grande sucesso. Você vê, durou 6 anos a New Hits. É muito tempo para uma casa se sustentar. Mas o grande segredo da New Hits foi a história dos aniversários. A gente descobriu aí a história de que o cara que ia fazer aniversário sempre trazia os convidados, trazia alguém e tal, e a gente resolveu trabalhar bem isso aí. E então, naquela época não tinha computador, não tinha nada, era uma lista e a gente ligava e acabava fechando os aniversários, e eu criei uns convitinhos. Então, cada aniversário gerava mais convites para a gente trabalhar aniversário. E era legal, a gente fez uma parceria, eu não lembro se era com a Laidomec ou com eu acho que era a Laidomec. E a Laidomec tinha um produto chamado Dubonnet. Esse tal de Dubonnet, que era uma mistura de vinho com licor, tal, era um produto que eu nem sei se existe ainda. E todo mundo que fazia aniversário ganhava uma garrafa de Dubonnet. Bom, só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a movimentar tanto esse Dubonnet que a central aqui de São Paulo mandou um cara lá para Recife para saber o que estava acontecendo, como que se vendia tanto Dubonnet. Na verdade, a gente dava uma garrafa e o cara acabava comprando mais uma. O negócio não era ruim, era diferente. E o cara acabava comprando mais uma, porque tinha vários convidados, nunca uma garrafa dava para todo mundo, então ele acabava comprando mais uma. E o negócio virou legal. Bom, enfim, foi virando, e a New Hits durou 6 anos. Antes de eu falar de como que acabou, eu queria falar sobre algumas pessoas, umas que fizeram parte da New Hits, que tomara que eu não esqueça alguns, mas eu vou falar daqueles que eu estou lembrando. Do Tonho, que era o nosso gerente lá, que durou muito com a gente. Tonho e Newton, a dupla dinâmica da portaria, Tonho e Newton. Tinha o xerife, que trabalhava no caixa, e vendia os ingressos e tal. Durante um tempo também teve o Moisés, que foi gerente, e a minha querida Ana Maria Freitas, que durante um tempo a gente até namorou, mas ela também ajudou muito lá na New Hits, foi parte da New Hits. E o Moisés, inclusive, o pai dele chegou a gravar, seu Fernando Freitas, a voz mais potente de Pernambuco, aí, maravilhoso. Tinha o seu Ângelo, garçom, o senhor ele devia ter uns 70 e tantos anos, era um senhor já bem idoso, que trabalhava lá, fantástico. Tinha o Ceará, trabalhou um tempo também, o Pingo, o Betinho, de jeito nenhum, o Betinho trabalhava mais no bar da Lambada, de vez em quando ele encantava, vamos dizer assim. Tinha o Tostadinho era um segurança nosso lá, que trabalhava lá na portaria, que era folclórico também. Agora vamos falar da cabine. Cabine da New Hits passou muita gente, e teve uns que são como visitantes, outros como DJs mesmo. O Gilson, que trabalhou durante muito tempo, Gilson, que depois virou gerente da New Hits.
O Renato, que hoje é um grande DJ aí em Pernambuco, ele inclusive tem uma escola de DJs. E o Renato é o seguinte: eu fiz um curso de DJ para ensinar o pessoal a ser DJ. E o esquema do curso era o seguinte: quem passasse em primeiro ia trabalhar na New Hits. E o Renato passou em primeiro lugar e passou a trabalhar na New Hits. Teve, além do Renato, passaram pela cabine da New Hits meus queridos Raimundo Santos aí, que hoje mexe com as suítes. Teve Pedro Capacete, também teve por lá. Como durante algumas noites o folclórico Rogério Gibson também teve por lá. E visitando a casa várias vezes, o JR lá que era da Overpoint, teve o Átila, que também era da Overpoint, de vez em quando passava por lá, o Érico, o Nando, Irineu, Iriboy, o primo dele que era dono da padaria ali da esquina, na rua de trás lá, o Rafael Limas, também ia muito lá. Chico Júnior, que fez inclusive algumas artes, eu acho que até o logotipo da New Hits foi o Chico Júnior que fez. Kleber, que era unha e carne com o Chico Júnior, que eu já estou sabendo que Kleber hoje é um cozinheiro, lá um maître, alguma coisa assim, bacana. Kleber, manda bala aí. Tinha umas meninas folclóricas lá, a Laandra, essa eu não esqueço, hein, Baiano? Conheceu muito lá a pia da cozinha. Adriene, Andréia e Mirella, o trio terrível da New Hits. Esse trio deu trabalho lá, bacana, as 3 meninas. Hoje estão fantásticas ainda, estão aí em Recife. E Ebel Valois, que é grande DJ, e hoje tem uma loja de equipamentos de som aí, bem legal. O Sandro, um dos frequentadores que mais aparecia lá na New Hits, o Sandro, era legal também. Das secretárias, a Nancy, que tá aí hoje, parece que não envelhece a Nancy. E a grande Mocra, Lourdes, a Mocra, que sempre apareceu lá e trabalhou comigo bastante tempo, ajudou bastante, Nancy. Na cabine ainda teve o Tony, que apareceu lá uma época também. E eu quero abrir um capítulo especial para um grande amigo meu, um dos Masters DJs da noite de Recife, Serginho Barros. Serginho Barros foi da Hipopótamos, foi da Papagaios, ele foi de tudo quanto é casa que teve em Recife, Serginho esteve lá. E principalmente esteve comigo em alguns momentos. Eu morei inclusive na Mansão Barros durante algum tempo. Assim que eu saí da New Hits, a gente acabou indo morar lá um tempo na Mansão Barros lá. E hoje tá tocando num restaurante em Recife, continua na noite. Bacana, Serginho, força aí, tamo junto. Bom, e vou falar de como que a coisa terminou na New Hits. Acho que não esqueci de ninguém, mas se esqueci, pô, me desculpe, porque faz muito tempo, então, se eu não falei seu nome, se eu não lembrei, me desculpe. Mas, enfim. Terminou... Quando a New Hits foi chegando, no meio dessa história de 6 anos aí, eu vim passar um fim de semana em São Paulo, aqui na minha terra, em Jacareí. Um pouco antes disso, eu tinha ido para os Estados Unidos e tinha visto lá um formato de casa noturna interessante, um bar temático. Mas eu vi vários bares temáticos. Eu falei, pô, isso aí dá rock lá no Brasil. Não do jeito que está aqui, mas a gente dá uma brasileirada nisso aí. Isso aí vai ser um negócio que vai dar legal lá no Brasil. E a maioria desses bares temáticos eram localizados perto de rodovias, warehouse e tal, aquela coisa toda. E eu vim com aquilo na cabeça, fui para minha cidade lá, Jacareí. Uma cidade que morava minha mãe. E fui atrás de um ponto. Bom, achei um ponto que era uma arrozeria.
Um galpão velho, para você ter uma ideia, o piso do galpão era terra. Era tão antigo. E a parede era isso aqui, ó. Era uma parede enorme. E a parede, além de ser grande, era daqueles tijolão enorme. Depois eu digo o que eu fiz com essas paredes, com esse tijolão enorme. Enfim, aí eu aluguei o ponto. Eu lembro que era mais ou menos, acho que sei lá, 300 reais, como se fosse 300 reais. Eu falei, pô, aluguei o ponto e fui pagando o aluguel daquele ponto fechado, para segurar o ponto. Paguei mais de um ano o aluguel sem botar um prego lá dentro. Depois comecei a mandar dinheiro para cá, porque eu vinha para cá, peguei uma empreiteira aqui para começar a fazer cozinha, banheiro, não tinha nada, era um galpão só. Aí comecei a fazer a cozinha, o banheiro, área de serviço, fiz várias coisas durante esse tempo. E o tempo foi passando, 2, 3, e eu pagando aluguel. Era engraçado até porque eu ia pagar aluguel pro seu Crimaldo, que era o dono do prédio, ele falava, Edivaldo, devolve esse ponto. Pô, você não está fazendo nada lá. Dá até dó receber o teu aluguel. Eu falei, não, seu Crimaldo, recebe aí que eu sei o que eu estou fazendo. E paguei aluguel com o ponto fechado, pagando aluguel para ele. Bom, enfim. Aí quando foi chegando mais ou menos, sei lá, quando eu estava para fazer 6 anos da New Hits, eu falei, puta, eu acho que agora é a hora. Aí eu coloquei a New Hits à venda, porque o movimento já estava meio ruim, mas eu falei, pô, vou embora. Aí apareceu algumas meninas lá que já frequentavam a New Hits, sempre tiveram vontade lá, eu falei, olha, vou vender e tal. Elas se interessaram. Aí, nisso também apareceram por lá Marcos Kellner e Beto Kellner. Quem é de Recife sabe, Beto Kellner é um grande estilista, foi um grande estilista. Hoje ele trabalha com joia de prata, alguma coisa assim, mas ele está fazendo design ainda. E chegou e falou, olha, começou a conversar comigo, perguntar o que eu já tinha feito, qual a minha expertise e tal, quanto tempo eu trabalhava na noite e tal. E perguntou para ele, falei, pô, esses caras acho que vão acabar comprando aqui, né? Bom, enfim, passado uma semana eles me chamam para uma reunião, Marcos Kellner, Beto Kellner e Antônio Lavareda. Olha, a gente não quer comprar a sua casa, a gente quer contratar você, porque a gente vai montar uma casa e a gente quer uma pessoa que seja do ramo, que saiba todo o trâmite legal tal. E eu falei, olha, eu conheço, não sei o quê. Essa foi a minha primeira consultoria de verdade. Bom, resumo, me contrataram para montar a Dr. Freud, que ia ser construída onde era a antiga Mist. Eu ia comprar som, fazer o projeto de som, projeto de luz, comprar som, iluminação, disco, tudo, e treinar todos os funcionários. Mas isso aí eu vou contar no próximo capítulo. Vamos acabar com a New Hits. A New Hits é o seguinte, quando eles falaram isso pra mim, eu já tava, falei, pô, tem as meninas, que era ficaram conhecidas como as irmãs dinossauro. Não fui eu que botei esse apelido, o povo lá botou, as irmãs dinossauro. Enfim, as irmãs Dino. Eu chamei contratei até um advogado, falei, pô, vou fazer um contrato bem feito, aí passando toda a documentação da New Hits para elas, e elas compraram a New Hits em 20 parcelas para serem pagas mensalmente. Bom, não preciso falar que eu levei um calote, né? Pagaram 2 e às 18 esquece, não recebi. Nem, não adiantou nada botar no cartório, não adiantou nada. Enfim, não recebi porque 3 meses depois que elas compraram, elas fecharam a New Hits. Quer dizer, né, elas não souberam tocar e o negócio também já não estava tão bom assim. Teria que ter uma expertise muito boa para poder manter o negócio aberto ou criar um novo atrativo. Enfim, fecharam a New Hits. E eu fui trabalhar no projeto
Dr. Freud. Bom, esse é um grande capítulo da minha história, que é o capítulo do New Hits. Queria aproveitar no fim desse capítulo mandar um grande abraço para todos os meus amigos de Recife, que eu amo demais essa cidade, é a minha cidade de coração, na verdade, e eu espero em breve estar voltando a morar ou fazer algum trabalho aí para rever todos vocês, todas as vezes que eu puder. Um grande abraço, a gente se vê no próximo capítulo.